Sejam todos muito bem-vindos. Iniciando as atividades do Shio da Vila, além do nosso estudo do curso de PJ, de CIJ, aliás, a gente usa todos os termos, né? A gente também está organizando agora para esse semestre palestras, eventos abertos no intuito de incentivar a comunidade a se conectar ainda mais com a sinagoga e a se habituar mais a fazer da sinagoga o nosso grande centro, não apenas religioso, espiritual, mas também cultural, também comunitário. Tudo isso faz parte realmente do papel que a sinagoga exerce. E hoje a gente tem a alegria enorme de receber o Rabino Yair Alon, meu querido amigo e quase irmão, tem nos prestigiado. Veio aqui alguns Shabbatot também, e hoje vai nos brindar com a sua sabedoria, com uma palestra muito interessante e com um tema muito ligado também ao que a gente precisa entender nos nossos dias em relação a esses conceitos que a gente tanto fala, tanto ouve falar de espiritualidade, de identidade, como isso se conecta à nossa vida coletiva, né, ao todo que representa. Rabino, por favor. Obrigado. Antes de mais nada, obrigado vocês por terem vindo. Dia frio, dia chuvoso, fim do dia. Eu sei que muita gente podia estar em casa, vendo novela, jogo de futebol, né? E vieram aqui. Então, obrigado. E o tema proposto numa conversa que eu tive com o Sami, que a gente fale um pouquinho de identidade e espiritualidade nos tempos modernos. Então, basicamente, 3 conceitos a gente vai abordar. Na verdade, 4, porque na hora da espiritualidade eu vou querer fazer uma distinção entre espiritualidade e religião. Também vamos falar um pouquinho disso. Mas vamos começar, talvez, então, definindo alguns conceitos, fazer algumas premissas básicas, depois tentar estabelecer um laço entre as coisas, e pretendo, no final, também abrir para perguntas, talvez uns 10 minutos, tá? Para quem tiver alguma coisa, no final a gente faz a pergunta. Bom, vamos começar com o primeiro conceito, identidade. O que é identidade? Né? Como é que a gente pode definir identidade? A identidade é aquele conceito que responde para nós quem é uma pessoa, né? Ou talvez o que é uma pessoa. Se eu chegar para alguém e perguntar quem é você, provavelmente a pessoa vai falar o nome dela, né? Talvez ela vai falar a profissão dela. Ah, eu sou o Yair Rabino, eu sou o João médico, eu sou não sei o que advogado. Se a gente pensar em alguma definição científica, talvez, né? Por exemplo, a medicina vai começar a falar qual é a identidade do ser humano. Vai falar do corpo físico, de células, de química, né? Vai falar desse tipo de coisa. Exatamente, DNA, a sua identidade está no seu gene, né? No seu sangue. Bom, eu vou propor aqui a minha visão do que é uma identidade. Até pegando um pouco da etimologia da palavra. A etimologia de identidade vem do latim, né, como a maioria das palavras portuguesas, e significa, a gente usa esse sentido também, identitatem, aquilo com que eu me identifico. Identidade e identificação vem da mesma raiz. Ou seja, tudo que eu me identifico, ou com que eu me identifico no mundo, faz parte da minha identidade. E aqui tem uma coisa muito interessante, que eu não sei se vocês concordam, mas acho que muito lógico. Do momento que eu defino a identidade como isso, eu estou falando que a minha identidade é em parte definida pelo mundo exterior. Eu vou vivendo no mundo, tem coisas que vão me atrair, coisas com as quais eu vou me identificar, e essas coisas vão formando a minha identidade. Então, é curioso, porque geralmente a gente acha que a identidade é algo interno nosso. E nesse primeiro momento a gente vê que não, é algo externo, é na nossa relação com o mundo. Imagina uma pessoa talvez totalmente isolada do mundo. Eu não sei se essa pessoa teria uma identidade. Vamos supor uma pessoa que nasce, eu tranco ela num quarto escuro e não deixo ela entrar em contato com o mundo. Ela não tem identidade. A identidade começa no processo de socialização. Então, na verdade, a identidade maior que nós temos, ela é composta de múltiplas pequenas identidades, com cada coisinha que eu me identifico. Por exemplo, a primeira delas talvez o nome. A gente cresce ouvindo um nome, quando alguém fala aquele nome, eu identifico que sou eu. Yair, eu olho. Se alguém falar Ricardo, eu não vou olhar. Porque na minha cabeça, Yair e eu já está identificado. A gente se identifica com uma raça.
raça bem no conceito amplo, tá? Nação, povo, raça. A gente se identifica com um sexo. Tem pessoas que, aliás, tem que mudar, porque não se identifica com o sexo que nasceu. A gente se identifica com uma profissão, como eu falei. Eu sou advogado, eu sou médico, eu sou rabino. E certamente uma das identidades que a gente tem é a espiritualidade. Só que, curiosamente, não sei se vocês também concordam, em geral essa espiritualidade hoje é muito pouco usada para definir a nossa identidade. É mais fácil hoje a gente falar nossa profissão, o que a gente faz, nosso nome, papapá, e a espiritualidade geralmente fica por baixo dos panos. Curioso, porque a gente vive numa época de bastante liberdade religiosa, pensando em relação aos anos passados, onde se matava gente na fogueira, onde tinha guerras por religião. Mas hoje pouca gente faz questão de, na sua história, de falar quem eu sou, colocar a espiritualidade. Falar no que você acredita. Agora, dentro dessas categorias todas, de pequenas coisas que eu me identifico, também tem uma coisa interessante. Algumas dessas coisas com que eu me identifico, na verdade, são bastante irrelevantes para a minha identidade. Vou pegar o exemplo do nome. Se eu mudar de nome, minha identidade, na verdade, continua a mesma. Tem gente que faz isso. Se amanhã eu for na justiça pedir para mudar meu nome, ou no judaísmo a gente tem isso, você ganha um novo nome quando você faz a conversão. No fundo, a sua identidade é a mesma. Tudo bem, no sentido místico, esotérico, eu não estou entrando. Pode mudar um pouquinho a energia de quem você é. Mas se você chama João ou Mário, você é você, independente do nome. A nacionalidade, de certo modo, também. Se você nasceu aqui ou ali, é um mero acidente. Você vai ser aquele indivíduo, independente do país onde você nasceu, da fronteira física. Então, alguns desses parâmetros, eles são super flexíveis. Eles poderiam mudar e a gente continuaria sendo a gente. Agora, tem outros que é um pouco mais fixo. Por exemplo, o sexo, como eu falei. Né? Você se identificar com o sexo masculino, com o feminino, é um pouco mais estanque. Não é tão fácil você mudar e continuar sendo a mesma pessoa. Tanto é que uma pessoa que passa por uma cirurgia, por exemplo, de mudança de sexo, o que a medicina exige? Tratamento com um psicólogo. Para ela passar por essa mudança tranquilamente. Né? Um outro exemplo que acontece muito hoje em dia, aquela cirurgia bariátrica. Geralmente os médicos pedem que você faça o acompanhamento psicológico. Por quê? Porque a pessoa se identificou de tal maneira com aquele corpo por tanto tempo, que se ela ficar magra, ela pode ter uma crise de identidade. Ela pode entrar num processo psicológico complicado. Tem que ter um psicólogo acompanhando o processo. Então tem coisas que são mais fixas, tem coisas mais variadas. Muito bem. A espiritualidade, a meu ver, é uma das coisas fixas. Né? Aquilo que a gente acredita espiritualmente, as nossas crenças espirituais, a gente tem uma certa dificuldade de mudar. Não é a mesma coisa eu acreditar em A ou B. A gente nasce com uma carga de crença, que a gente vai discutir de onde vem, e é muito difícil eu mudar sem ter choques na minha identidade. Uma pessoa não faz uma conversão facilmente, ela não passa a acreditar em outra religião facilmente. Isso muda profundamente a identidade dela. Agora, eu falei que eu ia fazer uma diferença entre religião e espiritualidade. Por quê? Eu acho que o conceito é meio claro. Hoje a gente tem mais essa noção. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Em geral anda junto, mas não necessariamente. De modo que às vezes a gente vê pessoas religiosas que não têm espiritualidade. E pessoas espirituais que não seguem uma religião. Faz sentido? Então, a espiritualidade de uma pessoa pode ou não ser manifestada por uma religião. Mas ela pode manifestar por outras coisas. Por exemplo, uma via bem comum de você manifestar a sua espiritualidade é pela arte. E você tem muitos artistas que, se você perguntar, eles são ateus. Eles vão falar, não acredito em Deus, não acredito em nada, mas eles são espirituais. Eles têm valores espirituais. Muito bem. Uma vez que eu faço essa distinção, vou falar de novo. O que eu acho que é fixo na minha identidade, ou um pouco mais difícil de mudar, é a espiritualidade. A religião é um pouco menos fixa. Dá para mudar, só que como ela acarreta mudanças na espiritualidade, muda um pouco também a minha identidade. Mas, no sentido que eu estou querendo pôr aqui eu acho que a religião, às vezes, ela é um pouco mais externa do que a espiritualidade, que é mais interna. E a gente vai chegar nesse ponto. Quando eu escolho uma religião, tá? Se eu definir que a minha espiritualidade vai ser manifestada por uma religião, eu entro naquela religião, e aquela religião vem com um pacote. Eu tenho que comprar a religião como ela vem. Né? Geralmente, o que é esse pacote? As regras e tradições e costumes daquela religião.
Tá? Então eu entro, vamos supor aqui o caso do judaísmo, você entra no judaísmo e tem todos aqueles preceitos. Circuncisão, pureza familiar, Shabat, festas, você compra o pacote. E é interessante que são essas tradições, quando você entra numa religião, que começam a definir a sua identidade como daquela religião. O que faz um judeu poder falar que ele é judeu? Parem para pensar isso. Será que é só o fato de nascer da mãe judia? Da questão da lei é isso, porque a lei precisa definir um ponto. Mas eu acho que é muito fácil ver como essa definição é muito subjetiva, porque você tem judeu que nasceu da mãe judia e não faz nada. Eu ia falar um palavrão, né? Não faz nada. E tem gente que não nasceu da mãe judia e faz muito mais do que um judeu que nasceu da mãe judia. Então o que eu estou tentando propor aqui é que a tradição te faz muito mais judeu, você seguir ou se conectar a essa tradição, do que, por exemplo, o sangue, que foi o que a Halakha definiu. Pode ser que tenha gente que discorde da minha opinião, mas tudo bem. Agora, se a gente aceitar isso, veja só. A minha identidade está definida pela tradição. É isso que me faz, por exemplo, ter uns casos que eu acho muito interessante, que a gente vê particularmente no Brasil. Vamos supor uma pessoa, um judeu, tá? Pela Halakha mesmo, judeu, e aí ele frequenta o centro espírita. O quanto eu posso falar que essa pessoa é judeu? Não estou falando de preconceito. Pode ir no centro espírita. Mas só porque ele nasceu de mãe judia, ele é judeu? Ele não faz nada do judaísmo, ele faz tudo no centro espírita. Ele vai lá, ele é médium, ele canaliza, ele psicografa, ele faz tudo que o Chico Xavier fazia. Igual, kardecismo. E aí, ele é judeu ou ele é espírita? Como é que eu vou identificar essa pessoa? Vamos supor um muçulmano que vai no terreiro de Umbanda. O que ele é? Muçulmano ou ele é umbandista? São coisas que eu acho que é interessante a gente pensar. Então, por que eu estou falando isso? Porque esse pacote que eu compro da tradição vai definir a minha identidade. Se eu não concordo com esse pacote, eu começo a ter ou um problema com aquela tradição, ou um problema de identidade, ou as duas coisas. A gente também já vai entrar nisso. Agora, antes de entrar nisso, a gente tem um pequeno paradoxo também. Quando a gente fala de identidade e de espiritualidade, tem um paradoxo que é o seguinte: a identidade pressupõe uma independência. Cada um tem a sua identidade, cada um tem que achar a sua, né? Então cada um aqui de vocês tem os seus sentimentos, os seus valores, o seu modo de olhar o mundo, as suas qualidades próprias. Isso forma a sua identidade, né? Coisas como eu falei, que você se identifica. Mas por outro lado, a espiritualidade, a religião frequentemente é coletiva. Não tem espaço para você ser você, nesse sentido. Você não pode entrar numa religião e falar assim, olha, eu vou falar o que eu acho, o que eu gosto. Não. Você é um grãozinho de areia dentro daquela religião. A religião já definiu o que você tem que se identificar e o que você não pode se identificar. Por exemplo, você tem que se identificar com comida kasher e você não pode se identificar com comida carne de porco. Ou é isso ou não é. Não tem meio termo. Então, se a sua individualidade gosta de carne de porco, como eu falei, entra em conflito. Você se identifica com a carne de porco, mas a religião que você está não se identifica. Então, temos um conflito. Ou você muda ou a religião muda. Um dos dois tem que mudar. Muito bem. Outra coisa importante nisso. Quando eu estou, então, nesse processo de buscar minha identidade, de buscar minha espiritualidade, uma coisa muito comum que acontece, e às vezes a gente não para pensar, agora entrando naquilo que eu falei, de onde vem a nossa espiritualidade? Por que a gente acredita no que a gente acredita? A maior parte de nós, tem várias influências, mas a maior parte de nós, isso vem dos pais, da família e dos líderes espirituais que a gente encontra ao longo da vida. Tá? Eles me passam algo, então. Eles me passam esses valores espirituais. Agora, o mais importante é eu pegar esses valores. E se eu quero ter uma identidade, eu questionar esses valores. Questionar no sentido não ser rebelde, mas questionar no sentido, será que aquilo que me foi passado serve para mim como pessoa? Para a religião eu entendi, perfeito. Eu não tenho o que discutir. É o que eu quero para mim. Isso me completa. Eu me identifico com isso. E pode ser que nesse processo, e o saudável é que seja, que você não concorde com todas as crenças que foram te passadas. Esperar que você vá concordar com tudo é utópico. É claro que tem alguma coisa que você vai discordar. E nesse processo, então, você vai se descobrindo como pessoa e descobrindo a sua espiritualidade. Você vai fazendo uma dança que chega num meio termo.
que eu estou querendo dizer? Ao mesmo tempo, o paradoxo é esse que eu estou tentando explicar, que eu quero pertencer a uma religião, eu não vou ter uma identidade total, isso é impossível. Vai ter elementos meus que são únicos e que tem que conjugar com aquela religião. E achar esse equilíbrio é quase que impossível. Mas as pessoas conseguem. De novo, está aqui também a diferença entre religião e espiritualidade. Por quê? Às vezes eu posso perceber que, para mim, viver a espiritualidade, eu não preciso de uma religião organizada. E tem muita gente que ainda tem, no século XXI, problema de aceitar isso. Como que eu não vou ter uma religião? Como que eu vou falar para as pessoas que eu não tenho religião? O que vão dizer de mim? Ué, e daí que você não tem religião? Se você é uma boa pessoa, você tem os seus valores espirituais, faz o bem, não está prejudicando ninguém. E daí? Como eu falei, já foi a época em que te matavam por você falar que você não tinha religião. Hoje a gente não precisa desses estanquismos, né? Eu sou daqui, eu sou dali. Então a pergunta que eu coloco nesse ponto é, muitas vezes eu estou na religião porque eu quero? Ou porque minha mãe falou, meu pai falou, a família falou, o líder falou, não sei o que falou. Eu comprei essa ideia do mundo. Eu acho que a gente poderia ter uma surpresa. Se a gente fizesse uma enquete, muita gente está seguindo a religião, não é porque ela se identifica. É porque alguém falou para ela que ela tem que seguir aquela religião. Quer ver um fenômeno que eu acho que acontece no judaísmo? Eu vou na sinagoga no Yom Kippur e no Rosh Hashanah. No resto do ano, nada. Eu duvido que essa pessoa está indo porque ela se identifica com o Yom Kippur e Rosh Hashanah. Ela está indo por peso na consciência. Por culpa, ela ainda não conseguiu falar que ela não se identifica com o judaísmo e que ela não precisa ir na sinagoga no Yom Kippur, no Rosh Hashanah. É difícil falar isso. Dá uma sensação de eu sou um herege, né? De eu sou um apóstata, ou sei lá, qualquer termo desse. Ela está indo por medo. Ela não está indo por identificação. Isso não faz parte da identidade dela. Talvez ela ficaria melhor indo no centro espírita. Talvez ela ficaria melhor não fazendo nada, ficando em casa. Isso faz mais sentido para ela. Eu não estou dizendo que é o mais saudável, mas pode fazer mais sentido. Tá? Então a pergunta que eu colocaria aqui, por exemplo, nesse caso que eu estou falando, na minha identidade, nos valores que eu tenho, no meu sistema espiritual, é importante ir para a sinagoga? Isso é uma resposta que cada um tem que fazer. Não importa o que a lei fala, o que o judaísmo fala, o que os rabinos falam. O que eu acho. É importante? Se você fizer uma análise e falar não é importante, não tem nada de errado com isso. Eu juro que não vai cair um raio na cabeça de vocês. Eu juro que o chão não vai se abrir e engolir vocês. Digo mais, vocês ousam ser felizes, mais felizes. Se vocês estão indo na sinagoga sem ter a identidade e descobrirem que não querem ir na sinagoga, vocês correm o risco de ser mais felizes. Porque vocês estão fazendo uma coisa forçada. Você não faz valor para vocês aquilo. Tradições. Faz sentido eu seguir a tradição A ou B? É uma resposta individual. Ah, mas o judaísmo fala, o Shulchan Aruch fala. Eu sei o que o judaísmo fala. Eu quero saber o que você fala. Para você faz sentido? Se não faz sentido, vamos trabalhar em cima disso. Ou eu tenho que reavaliar isso e começar a fazer sentido, ou talvez a religião inteira não faça sentido e eu vou mudar, ou eu vou fazer a religião, mas não vou fazer esse ponto. Ah, vou ser julgado. Tá bom, vamos lidar com o julgamento. E aí temos que ver. Tem um problema ali, vamos resolver o problema. Então, o importante aqui é que eu ache o individual, eu ache a minha identidade frente ao grupo da religião. De novo, é difícil. Aqui falando da boca para fora é lindo, né? Parece que você faz isso numa noite. A história está cheia de problemas, de gente que não conseguiu fazer esse encaixe. Que tinha umas ideias e o grupo religioso outra e entrava em combate. Mas é a única coisa que se tem a fazer. Senão, o que você vai viver? Uma vida hipócrita. Nos dois sentidos, na individualidade e no religioso. Você não está sendo fiel a você e não está sendo fiel à religião porque você não está fazendo com o coração. Toda religião pede que você faça com o coração. Se for para fazer obrigado, tem pouco valor. Muito bem. Vamos supor que você, nessa sua avaliação, falou, não, para mim é importante, tá? Num grupo, eu quero fazer parte, quero ir na sinagoga, tal. Muito bem. Tem um outro problema. Você acha que a coisa é fácil, né? Não. Qual grupo? Qual sinagoga? Porque a gente fala judaísmo como se fosse uma coisa única e unitária e todo mundo faz igual. A coisa mais longe da verdade é essa. Quantos judeus tem no mundo? Sei lá, 8 milhões, um pouco mais? 15 milhões de judeus? Tem 15 milhões de judaísmos, praticamente. Não dobro, né?
Se não 30 milhões, exato. Aquela piada, 2 judeus, 3 opiniões, né? Então, aí fala, legal, me achei, é no judaísmo que eu me achei. Qual judaísmo? Falar o judaísmo é uma abstração das maiores. Basicamente falando, grosso modo falando, nós temos hoje 3 opções. A reforma, o massorti, o conservador e o ortodoxo. E uma já muda totalmente da outra. Os 3 ainda têm algo comum para se chamarem judeus. Um mínimo comum tem. Mas tem coisas tão diferentes como, por exemplo, o papel da mulher. Talvez o que seja mais diferente entre essas 3 linhas. Outra coisa interessante, todos eles, mesmo a reforma, se baseia na ideia de que tem uma tradição que eu tenho que seguir. A ideia é que a reforma fala que grande parte da tradição eu não preciso, ela não é mais válida. Mas um mínimo da tradição eu estou reconhecendo. Então voltamos àquele ponto, qual é a tradição que eu quero seguir? Por exemplo, vamos supor, o ortodoxo fala, a tradição é importante, que faz 2000 anos que a mulher não lê na Torá. Então nós temos que continuar assim. E a reforma vai falar, não, já mudou os tempos. Eu entendo que não era, hoje a mulher já tem papel igual, a mulher tem que ler na Torá. Esse pequeno ponto já muda toda a sua vida de judeu. Você vai frequentar a sinagoga reformista, ato falho, né? A sinagoga reformista ou a sinagoga ortodoxa? Né? Quais os valores que estão pregando em cada uma e com qual eu me identifico? Qual é a minha identidade? Agora, de novo, é difícil fazer isso. Porque existe uma ideia generalizada que só os ortodoxos estão certos. Que o único judaísmo válido é o ortodoxo. E que se eu estou fazendo abaixo daquilo, eu não estou fazendo nada. Da onde saiu isso? Da onde tiraram isso? Né? Nem vou falar que dentro dos ortodoxos tem divisão, né? Vamos fingir que eles são todos coesos, que todos pensam igualzinho. Ashkenazim e Sefaradim pensam tudo igual, né? Imagina. Mas vamos supor, por um momento, tá bom, se você não faz o que eles pensam igualzinho, você não é judeu, você é menos. Claro, porque para eles convém falar isso, né? Ou você é deles ou você não é nada. Mas existem outras formas de judaísmo, acreditem. Há vida fora da ortodoxia. Né? Não é só a ortodoxia que tem. Agora, de novo, então, o ponto é, a tradição sempre vai existir. Com qual tradição eu quero me alinhar? É uma tradição que ainda está super preservada há 2000 anos, ou é uma tradição que já está se adaptando ao tempo moderno? Uma sorte, reforma e tal. Desculpa. Por favor. Justamente porque, na realidade, a nossa tradição, ela existe por causa deles. Isso é. Por causa deles. Isso é verdade. Porque se você vai atrás dos reformistas, nós teríamos a reformar tudo isso aqui, o judaísmo não existiria mais. Isso é verdade. Ele ia seguir um outro caminho. Quer dizer, eu não sou a favor deles também, porque eu vivi em Israel, sou de Israel, e nunca fui muito com a cara deles. Sim. Mas não se identifica, né? Mas temos que reconhecer que os valores deles, concordo, eles mantêm ainda com as mãos firmes, por mais que seja não acreditar, quer dizer, não aceito, mas é eles que seguram o judaísmo. Sem dúvida. Porque senão, o que você falou, como outros que existiam, como os romanos. Perfeito. E os outros povos que existiam, que se dissolveram. O que você falou volta naquele ponto que eu pus, exatamente. Agora, o que vai ser minha identidade como judeu? Exatamente aquele ponto. Chega um momento, eu acho, na minha opinião. Desculpa, não. O judaísmo, ele você tem que entender. Porque tem muita gente que entra no judaísmo, mas ele não entende. Isso. Porque ele não acompanha. Ele é uma criança que vai na escola e ele é péssimo em matemática. Mas ele não é péssimo em matemática. É que ele não entende a matemática. De explicar a Pode ser isso também. É a hora que ele entender, ele vai adorar. Porque a matemática é muito boa. Mas aí, na minha... O judaísmo é uma coisa. Se você não entender que você vem rezar e cada coisa que está escrita lá, ela tem um significado, você vai ficar dormindo, você vai conversar. Mas aí, a meu ver, é uma falha dos rabinos, não da pessoa. Sim. Que deixaram a coisa de um jeito tão hermético, tão que você não sabe o que você está fazendo. Você faz o ritual por fazer. Sim, né? Não é igual ao primórdio. Exato. É uma falácia. Aí tem outras duas questões que eu ia falar. A primeira é, mesmo essa ortodoxia, existia pelo menos 4 outras correntes na época que o judaísmo foi formado. Você tinha os essênios, você tinha os fariseus, você tinha os saduceus, você tinha os nazarenos, você tinha vários grupos. Esse é o que sobreviveu, mas tinha outros. Tá? E a outra coisa é aquela que eu falei, você voltou no ponto da tradição. Eu, pessoalmente, acho que tem uma hora que você não pode reformar mais, senão você perde a essência do judaísmo. Exato. Tem tradições que eu acho que são imutáveis, naquelas não dá pra mexer. Então, se a mulher vai ler a Torá ou não, eu acho que dá pra mexer, tranquilamente. Agora, você falar assim, circuncisão, eu vou abolir, já não sei se dá.
Aí eu acho que já muda o ponto entre o que é judeu e o que não é judeu. Agora, definir isso é difícil. É o que a reforma está tentando fazer desde o século XIX. O quanto eu posso mudar da tradição e ainda me chamar judeu? Tem um limite. Tá? Tem. Os ortodoxos eu acho que não tem nenhum. Não. É o que você falou. Não. Se mudou A, já não é. Não. A reforma falou, não, dá para mudar 80% e 20% eu sigo. Tá? Desculpa, mas uma vez, tanto é verdade, eu sou judeu, Sim. sou de Israel e tudo mais. Mas tem, por exemplo, tem a sinagoga na rua Talmud Torá, que são aqueles religiosos bem fortes. Não me aceitam. É, exato. Eu não posso nem entrar lá. Não aceita a maioria dos judeus, né? Não, se te consola... Nem tá na rua, Exato. mas me conhece, há 50 anos me conhece. Não, mas... Pois é. Nem cumprimento. Bom, eu acho complicado. Mas é isso. Não, Né? desculpa. Não, é isso. É isso mesmo. Então, a questão aqui, quais valores eu quero para mim? É isso. O quanto eu aceito da tradição, o quanto eu vou mudar da tradição, né? Tentar fazer com aqui a minha identidade, com o grupo, bata do melhor jeito possível. Caso contrário, o que acontece? Agora eu vou voltar naquele problema que eu falei. Quando não tem essa identificação. Se você não se identifica, você também não tem aquela identidade. Tá? Então você passa a ter um problema de identidade, nem que seja espiritual, religiosa. Pode ser que outras identidades suas estejam bem. Você está super bem no trabalho, você sabe o que você quer da vida, no amor você se encontrou, mas na identidade espiritual você está falho. E, de novo, eu vejo isso acontecendo muito no Brasil. O brasileiro é particularmente perdido na identidade espiritual. Geralmente é aquele cara que passa por tudo. Onde chamar, ele vai, para ver se tem alguma coisinha ali com que ele se identifica. Ai, vem aqui acender vela pro santo, vem aqui acender o incenso para não sei o quê, vem jogar a rosa pro Iemanjá. Ele passa em tudo, tentando aquela conexão. A busca é muito sincera, mas ele está muito perdido. Me dá dó de ver essas coisas. De novo, não estou julgando, mas é a falta de identidade. Aí, às vezes, o cara acha até que ele entrou no grupo, né? Ele fala, bom, agora eu me encontrei. Aí ele começa a ver que não, que ele não concorda com tudo. Então, o que ele começa a ter dentro do grupo? Aquela sensação, ai, mas ninguém aqui é como eu. Ai, ninguém me entende. E aí, duas opções. Ou isso continua na busca do espiritual, ele vai sair daquela e vai continuar onde alguém entende ele, onde tem gente como ele. Ou ele desanda de vez, ele entra numa espiral negativa, e tem gente que passa por crise de identidade, como eu falei, da pessoa que faz a cirurgia bariátrica, se não estiver bem acompanhado. Tem gente que, por causa dessa busca que não chega a lugar nenhum, começa a entrar em isolamento, em depressão, começa a perder valores espirituais da vida. Não estou falando que ela vai virar pecadora, criminosa, não é isso. Mas o efeito interno é drástico, quando eu não consigo ter essa identidade espiritual com algo. É muito importante eu achar esse grupo, se eu achar que tem que ter um grupo, qual é o grupo? Para que eu me sinta o mais acolhido ali, o mais socializado possível. O Sami começou falando, a nossa sinagoga é mais do que só... tem um aspecto social, não é só vir, rezar e ir embora. O aspecto comunitário é muito forte, né? Bom, como é que eu sei se eu estou com uma identidade boa em qualquer área? Eu vou focar no espiritual, que é o tema da palestra, mas como é que eu sei? Em geral, quando eu estou com a identidade boa, a sensação que tem que ter por dentro é de bem-estar, são atitudes de vida positiva, geralmente altruísmo, resiliência é uma palavra que está na moda. O que é resiliência? Capacidade de enfrentar problema, de enfrentar obstáculo. A pessoa que tem sua identidade espiritual bem definida, ela tem uma força maior onde ela fala, eu sei que é problema, mas eu sei que vai passar. Ela tem mais força de vontade. Quando a pessoa não tem essa crença, é mais difícil. Em geral, ela tem sucesso nos negócios, porque ela é mais íntegra consigo mesma. Ela trabalha melhor, ela está mais calma. Em geral, ela tem mais saúde, por ter a identidade espiritual dela bem trabalhada. Isso é o que ela tem. E, em geral, ela não tem. Provadamente, já por estudos científicos, a pessoa que tem uma boa espiritualidade, em geral, usa menos álcool, usa menos drogas, é menos ligada a vícios, menos hábitos nocivos de saúde. Ela não tem, por exemplo, uma vida sexual que pode pôr ela em risco. Exato, em risco. Né? Dificilmente ela vai para delinquência, para criminalidade. Dificilmente ela vai para depressão, porque ela está bem com ela. Ele tem fé. Exato. Numa igreja evangélica, o que talvez falariam? Jesus salvou a pessoa. É mais do que Jesus, e a pessoa se salvou. A pessoa se encontrou em Jesus. Ele salvou a si, então ele tinha uma vida toda desregrada, e naquele grupo ele se encontrou, ele conseguiu regrar a vida. Então as pessoas me perguntam, Rabino, você acredita lá, aqueles shows que passam na madrugada, que a pessoa faz milagre? Claro que eu acredito, elas não estão mentindo.
Elas mudaram de vida, aquelas pessoas. Mas não é porque Jesus, o pastor, a igreja, a pessoa se permitiu fazer aquela mudança. Ela mudou de vida mesmo, quando ela entrou para aquele grupo. E nesse sentido, eu sinceramente acho que qualquer grupo é grupo. Qualquer grupo é válido. A questão é você achar o seu, qual funciona. Até você não achar, você vai pulando de galho em galho, como a gente falou, mas uma hora tem que tentar achar. Né? Bom, vou encerrar para os minutos finais fazendo essa reflexão. Hoje em dia, trazendo o assunto para a modernidade. Infelizmente, a gente vive numa época de extrema desconexão do eu. Extrema dificuldade de se identificar. A gente não sabe quem a gente é. De novo, isso vale para todas as identidades. O que eu vejo de gente que vem fazer, por exemplo, atendimento comigo e crise de identidade na profissão. A pessoa chega com 40, 50 anos, 60 e fala, sabe que eu não sei se eu trabalho no que eu gosto? Com 60 anos. Às vezes eu falo, olha, sinto muito, mas agora também tá meio limitado, né? O que você vai fazer? Agora, o que te resta? Ou aposenta ou aguenta mais um pouquinho, né? Mas, casamento, espiritualidade. E para piorar o caso, as pessoas têm essa dificuldade de identificação e o mundo externo oferece 10 mil soluções. Você coloca hoje no mundo moderno um problema, tem 10 mil soluções vendidas na internet. Se você faz a busca no Google, no próximo site que você abrir já aparece uma janelinha ali do lado te oferecendo a venda do negócio. Venha para o grupo tal, consulte, marque uma consulta grátis. E a pessoa, como eu falei, na boa das intenções, ela vai buscar todas essas respostas. Ela tem que passar em 10 mil coisas para ver o que ela acha. Uma vida não dá. Você vai experimentar todas as religiões até achar onde que você se identifica? Não dá para ficar indo na tentativa e erro, infelizmente. Nossa vida é muito curta para isso. Né? Para eu me descobrir com que eu me identifico, tem que ter um método melhor. Dicas. Eu queria sugerir 2 dicas. Primeira, que não é a melhor, mas é a mais cômoda, a mais prática. Começa na tradição de onde você veio. Essa é a primeira. Se você é judeu, tenta primeiro nessa, no judeu. Você não nasceu judeu por acaso, eu acredito. Agora entrando no lado místico da coisa. Você não nasceu muçulmano por acaso, budista por acaso. Agora, como eu falei, não é a melhor. Tem muita gente que vai nascer numa religião e vai ver que não concorda em nada com aquela religião. Ok. Vamos procurar outra? Sim. Na tentativa e erro? Não. Qual é a dica? Ouvir o meu coração. O meu eu interior. A resposta não está lá fora. Volto naquele ponto. A identidade pode ser externa. Eu preciso de algo externo para saber com quem me identifico. Mas a resposta é de dentro. Só você vai saber se você prefere ficar isolado no Tibete, meditando em silêncio, ou se você prefere ir numa festa, sei lá, do Dia de los Muertos, no México, com 1 milhão de pessoas dançando na rua com boneco. Para uns identifica isso, para outros identifica aquilo. É você, aqui dentro, que você tem que procurar. Indo um pouco mais longe, a Kabbalah diz que responder essa pergunta, quem eu sou, com que eu me identifico, o que me faz ser eu, não é uma resposta leve, não é uma pergunta leve. Alguns cabalistas dizem que saber responder isso é o que te torna um ser iluminado. Se a gente pegar aquelas tradições orientais que falam de atingir a iluminação, de virar um Buda, né? O que te faz é você saber responder quem é você. Simples assim. Se você chegar nessa resposta, acabou. Seu trabalho está feito aqui. Você chegou na sua identidade. Então, dica. Aquilo que faz você querer se envolver intimamente com aquilo, isso faz parte da sua identidade. Todos vocês agora devem pensar, enquanto eu falo, em alguma coisa que vocês já sentiram, com certeza. Vocês se envolvem com aquilo e parece que o tempo para. Não existe mais espaço e não existe mais tempo quando vocês estão fazendo aquilo. O que é isso, essa sensação de que tudo para? Vocês tiraram o ego da jogada. Naquele momento, vocês reacharam o real eu de vocês. De novo, para alguns pode ser arte, pintura, música, poesia. Para alguns pode ser o trabalho, ficar com a família, estudar a Torá. Tem algo que vocês falam, meu Deus, quando eu faço isso, pronto, eu estou bem. A gente experimenta a felicidade verdadeira nesse momento. Quando vocês acharem umas coisas dessa, guardem como pedra preciosa. Emoldura e põe na parede, porque é isso que está definindo a sua identidade. É ali que está o seu propósito, a sua missão. E cuidado, porque é muito fácil a gente confundir felicidades menores com essa felicidade verdadeira que eu estou falando. Por exemplo, quando uma pessoa se vicia em alguma coisa,
ela confunde a felicidade verdadeira com essa felicidade passageira. Tá? Geralmente pessoas que usam droga, por que que é? Porque dá um pico de alegria que naquele momento a pessoa acha que ela pode tudo, que ela é dona do mundo. O efeito depois é catastrófico. Naquele momento ela acha que é a felicidade verdadeira, mas não é, é uma felicidade inferior. E eu dei o exemplo da droga que é o mais comum, mas álcool, bebida, geralmente prazeres mundanos enganam. A gente acha que é uma felicidade constante, não é. Tanto é que você tem aquela felicidade e algumas horas depois você perdeu o efeito dela. Então, nesse processo também é muito importante saber distinguir o que é um prazer sensorial meramente. Ah, é bom comer, é bom beber, tal, me dá um prazer. E o que é verdadeira felicidade, aquilo que me toca na alma e com aquilo eu me identifico. Eu acho difícil, por exemplo, alguém falar assim, minha identificação é comer sorvete. Isso não é sua identidade, isso é um prazer sensorial que você tem. Se pudesse, você come sorvete o dia inteiro, tá bom, mas isso não é sua identidade. Você falar, por exemplo, se eu vou ser muito feliz se eu tiver aquele cara... Isso, exatamente. Você vai estar feliz, concordo. Exato. 1 mês, 2 meses. Pois é. Porque não é a felicidade verdadeira. Você não vai saber. Exato. A não ser... Aquele que concorda com o que ele tem na vida. Exato. E que ele sabe analisar o que ele tem na vida. A não ser que você se identifique com o carro, se você realmente falar, minha vida é o carro, eu preciso... Fica escravo dele. Aí tudo bem. Tá certo. Mas a maioria das pessoas está confundindo o prazer do carro com uma felicidade verdadeira. Exatamente. Né? Então, encerro antes de abrir para as perguntas com isso. O melhor jeito de vocês descobrirem a sua identidade, seja na espiritualidade, na religião, em outras coisas, veja se aquilo, quando você se envolve com aquilo, aquilo mexe totalmente com você. Se pegou na sua alma, a sua identidade está ali. Caso contrário, não tenha medo de falar, não é para mim. Eu não estou aqui para isso. Não é esse o lugar. Bom para quem funciona. Para mim, eu vou procurar outra coisa. Obrigado. Vamos lá. Perguntas? Alguma dúvida? Obrigado. Não pode beber, não vai dirigir. É água, prometo. Juro que é água. Opa. Eu queria fazer um comentário Sim. algo que você falou, que os ortodoxos não aceitam as mudanças e não aceitam os outros grupos. Mas não é só os ortodoxos. Tá? Os reformistas não aceitam ortodoxos. Tá? Então, es de los dos lados. Es decir, cualquier grupo que se identifica de una forma no aceita otros grupos que se identifican de otra. ¿Ah? Acho que es algo importante destacar. Pode ser até por ação e reação, talvez, né? Porque eles começaram de um lado, aí fica a birra do outro. É meio que relações diplomáticas. Né? É. Lembra, um tempo atrás a Espanha estava barrando brasileiros lá na fronteira. Aí o Brasil falou, tá, então também vou barrar espanhóis aqui. Sem motivo nenhum, né? É birra. Característica humana. É, exatamente. Você fez, então vou fazer a mesma coisa. Você não me aceita. Futebol, eles se matarem, quando no fim das contas é um esporte. Exato. Quando não é profissional, você troca o colete com o outro. Sim. Mas aí não, agora é uma coisa profissional, envolve dinheiro, envolve sonhos, emoções. Então... No ano seguinte o cara tá em outro clube, mas ele defende o primeiro clube como se fosse a identidade dele. Exatamente. Claro. Claro. Não, e o foco também, será que o foco é o conflito ou o foco é o... exato. A rivalidade é o foco ou é o esporte? Aliás, eu acho também muito importante de a gente perguntar. Em primeiro lugar, eu não pedi para nascer. Eu nasci, mas não pedi. Exato. Ninguém perguntou para nascer. E por que eu nasci? Qual é a minha missão, então, se eu nasci? Eu estou para comer, beber... Para que eu estou aqui? Eu devo ter alguma coisa Exato. para procurar o caminho, por que eu nasci. Porque também a vida não é eterna, ela tem um limite. Exato. Você chega num limite e acabou. E às vezes chega no limite e fala, não fiz nada na vida. Quantas vezes você não fez nada? Pois é. Então, Exato. a chance estava lá. Eu quando era jovem fazia tanta coisa. Você foi jovem. Exato. Não podia fazer, porque você não fez. Agora você é jovem, você está chorando. Então eu acho que é muito importante a pessoa saber, primeiro, quem é ela. Claro. Por que ela está nesse mundo. Exatamente o objetivo da palestra. Aí ela tem que definir o que ela quer fazer. Exato. Não é à toa que a gente falou. Atrás do dinheiro a vida inteira, porque acha que vai desfrutar mais tarde, é mentira. Porque o dinheiro que chega, o tempo dele passa também. Então, quando ele chega para ganhar bom dinheiro, já está com 80 anos. Vai desfrutar o quê, meu? Você não dá mais para nada, esse dinheiro vai dar para o médico, dá para você ainda não. Então, enquanto você é jovem, o que você ganhou não é muito, não é pouco, mas aproveita aí. Exato. Aproveita
aproveita, vive a vida. Faz o melhor que você puder com aquilo que você tem. Ah, mas meu filho está vendendo uma bicicleta, não posso comprar. Compra um patinete para ele, ele tem que entender. Não tem bicicleta, mas ele vai ficar feliz com o patinete também. Não precisa você se matar e ficar chorando porque você pode comprar uma bicicleta para ele. Está errado isso aqui. Entende? Eu acho que o homem, ele tem que saber realmente o mundo, o que proporciona claro. ele e por que ele está nesse mundo. Porque o tempo vai passando. Não adianta se lamentar. Exato. O dia de hoje não é mais dia de amanhã. E se eu não fiz ontem, hoje não vai dar mais. Nesse problema, uma das questões é que eu acho que, por exemplo, a nossa sociedade em particular é muito de valorizar o dinheiro de modo que não precisaria. Exatamente. E a gente põe uma identidade no dinheiro, que eu preciso dele para ser alguém na vida. Ser feliz. Isso. E você começa a ver que não é bem assim. Que você pode não ter e ter uma bela de uma identidade, tá super tranquilo. Né? E aí, outros componentes, por exemplo, para ajudar na identificação, que muitas vezes são descartados até, como por exemplo a questão da história. A gente no Brasil mesmo tem um contexto que, assim, não só um, mas vários, mais de um, mas isso tudo conta também para a pessoa ter esse encontro consigo mesma. Claro. O estudo antropológico, histórico, sociológico, e etc, etc. Eu, em particular, acho às vezes muito mais interessante, em vez de ir em 10 religiões, ler 10 livros de cada religião. É um modo mais sucinto, menos esforço de você conhecer. Vai pelo estudo. Bom, o judaísmo em si é muito de estudo, né? Você tem dúvida, abre o livro e vai estudar, vai procurar a resposta ali. Você não precisa ir viajar fisicamente. O problema é que tem muito material que não presta. Ah, bom, também. Aí é o problema dos tempos modernos, né? Tem gente que acha que vai ter a verdade na Wikipédia. Não dá, né? Os líderes e o material que você estuda. Também tem isso. Por identificação. Já te ouço. O segredo eu acho que é a identificação. Mesmo que seja baboseira. Se a pessoa se identificou, para ela vai mudar a vida dela, tá bom. Que mude. Sabe por que eu comentei? Porque muitas vezes eu vejo que esse tipo de estudo é um pouco desprezado. Assim, a história, tudo, e que faz parte também. Sim, claro. Entendeu? Por exemplo, a Torá. A própria Torá, o Tanakh, ela tem filólogos como Daniel, Hanavi, que falava de uma língua, pessoas que eram entretidas com outras ciências. Claro. Não só aquela questão só o Hani, sabe, espiritual, mas ser um pouco lá do... O que o Sami falou de tinha outros grupos e a gente às vezes esquece, né? Acha que é só uma ortodoxia, é a mesma coisa. Tinha gente que fazia comentário da Torá, a preocupação dele era com a língua, com a gramática, não com assuntos muito... Bom, preciso falar mais? Falar do Pardês. Quando os próprios sábios falam que tem 4 níveis de analisar a Torá, eles já estão falando, existem identificações diferentes. Tem gente que para ter o literal já tá bom. Se ela estudar literal, tal. E tem gente que precisa ir na Kabbalah, mais fundo. Porque para ela só identifica aquilo, o Sod. Já te ouço, tá? Aquela ortodoxia também, dos Tanaim, do Talmud, etc., não era de hoje também. De modo algum. Eu não vou arriscar dizer que ela se parece com o reformismo, mas ela não soa como algo assim tão pesado. Quando você lê o Talmud, você não vê aquela... um pouco daquele peso, sabe? Não vê isso. Eu acho que o Talmud ele aceitava muito mais divergência de opiniões do que hoje. Os sábios tinham uma cabeça mais aberta nesse sentido, apesar de estarem 2000 anos para trás. Né? A gente tende a achar que a gente é mais moderno e progressista, eu acho que não. Acho que a gente evoluiu nesse caso. Até mesmo que os valores hoje mudaram. Por quê? Porque antigamente a pessoa, eu vou casar, aí já pensava, vou ter 3, 4, 5 filhos. Hoje não. A pessoa quer casar, fala, não, vou dar um tempo, vou comprar uma casinha, vou comprar um carro, aí depois eu vou ter filho. Sim, os valores mudaram. Então o que o Talmud está discutindo não se aplica hoje, exato. Eu acho que tem que ter esse jogo de cintura. Por favor. Espera aí, deixa eu ouvir. Várias coisas dentro das religiões, mas para não cair no choque de egrégora, né? Tá. Eu acho que o choque de egrégora é mais mito do que fato, tá? Para quem não sabe do que ela está falando, o choque de egrégora é quando você entra numa religião, tem uma energia daquele grupo, né? E se você ficar em 2, 3 religiões, você teria um choque, tá? Eu acho que, de novo, se você tem aqueles sinais, você está com bem-estar, sua vida está prosperando, você está bem, você se encontrou, não se preocupa com o choque de egrégora, tá? É mais importante você se preocupar se você está identificado com aquilo do que se as religiões são conflitantes ou não. Muitas vezes, eu acho que hoje tem gente que se encontra no mosaico.
ela pega algo daqui, com algo dali, e de novo, ela não se encaixa em nenhuma religião, mas o mosaico para ela funciona. Tá? Mas eu acho que são poucos casos. A maioria das pessoas precisam de um sistema pronto e definido e delimitado. Tá? Será que esse sistema pronto e definido é mais uma cabeça fechada que não consegue criar seu próprio sistema de elaborar Pode ser. um padrão de vida, moral? Pode ser. Aí é difícil a gente opinar, mas pode ser. Porque assim, vamos falar sinceramente, a religião é prática, né? Ela já vem e te fala tudo que você precisa fazer, sem você precisar pensar. Tá aqui já. Né? Você chegar nas conclusões sem a religião é mais difícil. Ou criticar certa cultura própria. Ter a coragem de criticar, né? Não é fácil. Exatamente. Tá? Capures. Capará. O fato de busca de conhecimento também não tem muito a ver com isso, porque eu posso estar dentro da minha religião e me sentir bem até que eu perceba. Conhece outra coisa, claro. Que é o caso, eu acho que principalmente dos convertidos, como eu falei. Você nasce num sistema, na sua religião e tal, mas algo não bate. Aí você começa a estudar e fala, é ali que faz sentido. E tem que ir mesmo. E aí a gente tem na história da Torá vários, né? De Abraão, a Ruth, a Itró, que a gente leu recentemente. Exatamente. Não ter medo. Olha, esse sistema aqui pra mim não funciona. Então deixa eu ir lá falar com Moisés. Eu gostei do seu Deus, viu? Seu Deus é poderoso, eu ouvi falar, né? Abriu o Mar Vermelho. Como é que funciona? E vai lá sondar, por que não? Né? Então, é sempre o equilíbrio, né? Eu acho que tem gente que faz mosaico demais. Eu acho que tem gente que faz, como é que chama? Ecumenismo, né? Ecumênico. Aí você põe tudo e não é nada também, né? Mas não precisa ser radical, só o sistema fechado ou só o ecumênico. Você pode chegar no meio termo. Eu tenho uma questão. À vontade. Voltando para o tema da rivalidade, ela tem a impressão que ela se alimenta muitas vezes da falta de identificação. Não me identifico com aquilo, então vou discordar, né? Isso pode gerar uma rivalidade, um afastamento. E ao mesmo tempo a gente tem 2 versículos que talvez nos dê a entender que essa rivalidade também diminui a espiritualidade. Eu queria que você falasse sobre isso. Os versículos são: o primeiro é na véspera da outorga, né, das tábuas da lei, quando a Torá usa uma linguagem singular para se referir ao povo, e os sábios fazem aquele comentário, né, no Rashi, Keish Echad Belev Echad, como uma pessoa com um único coração. Eu sempre interpreto como tamanha sintonia que havia ali. Não é que todo mundo era igual, ao contrário, todo mundo era diferente. Exato. E havia uma sintonia, um propósito muito maior. E um outro versículo que fala: e me farão um santuário, eu habitarei dentro deles. Quer dizer, quando existe essa sintonia, essa harmonia, essa identificação mútua, inclusive, não que não possa haver discordância, Sim. né? Mas parece que todo objetivo, né, que esse ciclo se fecha. Eu acho que são casos e casos, né? Só uma coisa. Sim. Esse documentário, eu habitarei dentro dele? Dentro deles. Dentro deles, tá? Eu não me lembro, mas eu sei muito bem. Eu pego a lei de Moisés, aquele lá, está escrito: eu habitarei entre eles. Todas as traduções estão erradas. Eu queria saber, aí falam que é entre eles ou dentro deles. Dentro deles é dentro de cada pessoa, dentro do coração de cada pessoa. Mas se você for pegar a lei de Moisés, você vai ver que está a tradução em português grau de interpretação. Isso é um problema do português. Eu peguei outra num contente, eu peguei outra tradução entre eles. A única que está dentro deles é o Rumash do Rashi que está dentro deles. Isso é um problema da tradução. O hebraico dá margem para as duas. Bekirbam. Betoham, desculpa. Pode ser o grupo e dentro do grupo, ou dentro de uma pessoa. Quer dizer, dentro do coração de cada um. Isso, pode ser as duas coisas, tá? Agora, voltando à questão da discordância. Eu acho que é casos e casos, né? Se não me engano, perquei a voto. Fala. Qual é a discordância boa? A do Hillel e Shammai, ok. Hillel falava uma coisa, o Shammai sempre discordava. Tinha 4 pontos só que eles concordavam. Qual é a discordância ruim? Moisés e os rebeldes ali. Eu não ia nem falar o nome. É isso mesmo. Korah e os seus, né? Eu acho que tem casos e casos. Se apesar da discordância, a gente tem um senso de unidade, que, como eu falei, por exemplo, não importa se eu sou reforma, conservador ou ortodoxo, eu tenho algo que me chame de judeu,
esse judeu tem que ser maior do que os grupos individuais. Só que, infelizmente, acho que não é o que acontece. Não é que a gente fala que eu sou judeu ortodoxo, eu falo, eu sou ortodoxo judeu. A gente está pondo o ortodoxo antes do judeu, o reforma antes do judeu e o conservador antes do judeu. Isso quando não o dentista, o médico... Exato. A enfermeira com o médico. O rabino. Exatamente. Tá? Então a gente às vezes esquece o traço unitário que nos une, mesmo nas discordâncias, e fica só na discordância. E aí, isso me fez lembrar, para complementar o que você explicou, não que o pessoal estava com uma intenção, mas estava muito empolgado com a questão do sim e tal, e o Sefaradim, e estudar isso. Aí um sábio genealogista, inclusive até o Paulo Valadares, que estava lá no comentário da Cidade do Sertão, um amigo dele falou assim, só que tem que tomar cuidado para não ser mais Sefaradim do que judeu. Você vê? Olha que interessante. Isso é verdade. Sim. Aí eu peguei aquilo para mim, assim, agora você falando... Você começa a fazer distinções, e esquece que tudo é judeu aqui atrás. Né? Você começa a entrar na classe e se define só pelaquela classe, esquecendo que é judeu. O foco deveria ser a semelhança. Né? Eu acho. O foco tinha que ser nesse fio unitário atrás. Não tem problema você pensar diferente. Não tem problema se você chama a mulher para ler na Torá. Você é judeu do seu jeito, eu sou judeu do meu jeito. Mas os dois judeus. Né? Muito bem. Vou encerrar de vez, antes só de passar a palavra para o Sami. Já avisei ele, fazer um pequeno merchan. Em agosto estamos organizando uma viagem para Israel. Quem quiser vir, super convidados. Depois eu passo mais informações em detalhe. Uma viagem de 15 dias, né, com cunho judaico-cabalístico. Depois eu vou deixar um panfletinho ali na entrada, quem quiser ver. Né? E se tudo der certo, o Sami vai estar conosco também. Vai ser um dos guias. E aí nós dois vamos de guia. E quem quiser, vamos junto com a gente. Exato, você vai tocando enquanto ele viaja. Você trabalha. Se a sinagoga inteira vier, o Mickey também vem. Pronto, aí. De 28 de agosto a 12 de setembro, tá? Depois, quem quiser mais informações, eu passo. Sami, por favor. Mais uma vez, queria agradecer. Muito obrigado. Foi um senhor muito inspirador. Conceitos, como eu falei antes, a gente fala, a gente ouve muito, mas eu me pergunto quanto a gente para pensar, para refletir e para tentar trazer eles para a nossa vida prática. E realmente é sempre maravilhoso te ouvir, meu querido. Obrigado. Tenho certeza que todos aqui aproveitaram muito. Temos que ter mais momentos como esse. Para mim é um prazer. Eu falo que assim, se me der um tijolinho e um microfone para falar, eu fico 5 horas falando. Então, não convidem que eu venho, tá bom? Tá convidado sempre. Ótimo. Perfeito. E todos que estão aqui, sejam os alunos do curso, sejam os visitantes, sintam-se acolhidos, sejam bem-vindos. A casa está aberta. E a gente vai oferecer uma pipoquinha, um doce, salgado, uma batatinha para quem quiser beliscar algo antes de seguir o caminho para casa. Todos convidados a tomar cuidado só para preservar a limpeza da sinagoga. A gente sempre se esforça bastante aqui, o pessoal do curso. E assim mostra também a nossa prioridade, que é o lugar onde a gente se reúne, é sempre de forma especial e acolhedora, para nos receber da melhor maneira. Então, nós queremos transformar a nossa sinagoga num lugar de reunião. Exato. Não é só religioso. Não é só vir, abre o sidur, fecha e vai embora. Muito obrigado a todos. É o mais importante. Rodestov. Obrigado, Rodestov. Obrigado, Sami, por tudo. Obrigado. Obrigado.